Então, vamos lá. Esse primeiro exercício, né, pessoal, dos exercícios gerais, tem algumas observações aqui para a gente fazer, né, que eu já chamei a atenção de vocês em algumas oportunidades, mas vamos lá de novo. Primeiro, né, um ponto em uma chapa fina está sujeito a 2 estados de tensão, como mostrado aqui na figura, né? Determinar o estado de tensão resultante em relação a um elemento orientado como o da direita. Ou seja, eu quero, né, imagina, né, um ponto está sendo submetido lá a alguns carregamentos e esses carregamentos foram separados. É óbvio que eles atuam simultaneamente no ponto, tá certo? Mas isso é um artifício que pode ser usado, né? Mas de forma didática. Então, é o seguinte, o primeiro carregamento, pessoal, né? O primeiro carregamento daquele ponto é aquilo que a gente pode chamar de carregamento hidrostático, que eu já falei para vocês. Qual é a característica desse carregamento? Vamos lá, me digam uma coisa. Esse primeiro elemento, né? Com essas 2 tensões de 85 megapascal, eu posso dizer que esse plano aí, para esse elemento, é o plano de tensões principais dele? Vamos lá. Professor, no caso, ele seria a soma com aquele 60 ali cisalhante, né? Não, mas calma. Eu estou separando realmente os estados, tá certo? Imagina como estados separados aqui, tá? Então nesse caso, primeiro... sim. Sim, né? Mas foi uma boa questão, tá certo? Eu estou falando realmente de um estado só, tá? Olha só, é um plano de tensões principais, porque nesse primeiro elemento aqui, né, representado, eu não tenho tensão de cisalhamento, tá certo? E essa é a condição suficiente para ser meu plano de tensões principais. Só que, qual é a característica especial disso daqui? Vocês percebam que as 2 tensões de cisalhamento têm o mesmo valor e o mesmo sinal. Essa é a característica de um estado de tensão hidrostático. E qual é a particularidade dele? Em qualquer direção que eu girar esse elemento aqui, esse primeiro elemento aqui, sempre eu vou ter esse mesmo estado de tensões. Tá certo? Sempre eu vou ter esse mesmo estado de tensões. Ou seja, tensão de cisalhamento nula e as 2 tensões normais ortogonais entre si vão ser de 85 megapascal. Pessoal entrando aqui. Ok, pessoal? Isso a gente pode mostrar aqui, né? Sempre bom tirar a teima aqui, resolvendo isso numericamente. Ó, foi o que eu demonstrei aqui também para a turma da manhã, né? Ó, eu botei aqui, né? O que a gente chama de estado de tensões hidrostático, né? Então, olha só. Sigma x1, estou separando estado 1 e estado 2, né? Sigma x1, 80, sigma y1, 80 e tal xy1, 0. Tá certo? Aqui, pessoal, por exemplo, ó, se eu colocar, né? Se eu for calcular a tensão, né? Vamos botar 30 graus, tá certo? A 30 graus em relação a esse eixo aqui, ó, por exemplo, ou a esse, que seja, né? 30 graus no sentido horário, quanto é que vai dar a minha tensão normal? 80 megapascal. Se eu botar aqui 50 graus, quanto vai dar a minha tensão? 80 megapascal. Tá certo? 85, cara. Me chamaram a atenção aí. Obrigado. 85, eu botando 80 aqui. Tudo bem. Tá certo? Então, em qualquer direção, pessoal, eu vou ter o mesmo valor de tensão normal, tá certo? E a minha tensão de cisalhamento em qualquer direção, tá certo? Também vai ser sempre 0, ó. Para 50 é 0. Para 30 é 0. Sempre vai ser 0. Por quê? Estado de tensão hidrostático. Qualquer direção é direção principal, tá certo? Então, esse aqui eu nem preciso me preocupar, né? Porque o que a gente vai ter que fazer nessa questão, pessoal? Decompor os 2 estados para as direções x, y,
né? Calculando aí as tensões normais e de cisalhamento na direção XY, se tiver, e somar. É isso que eu vou ter que fazer, é isso que a questão está pedindo. Então, esse aqui eu nem preciso fazer. As tensões nas direções X e Y, pessoal, para esse elemento vai ser sigma x1, 85, sigma y1, 85. Pronto. E não tem tensão de cisalhamento. Agora, para esse elemento, também é um caso especial, né? Esse tipo de carregamento aqui, pessoal, esse tipo de estado de tensão é o que a gente chama de quê? Quando a gente tem tensão média nula. Hein, não ouvi? Cisalhamento puro. Cisalhamento puro, perfeito. Né? Então, tensão média nula, ou seja, em outros planos eu vou ter tensões normais, só que as tensões normais ortogonais entre si vão ter que o quê? Se anular. Né? Elas vão ter que ter o mesmo valor com sinal trocado. É isso que vai acontecer. E a gente pode ver aqui, ó. Então, ó, eu quero decompor isso aqui, pessoal, tá certo? Na verdade, eu quero transformar isso aqui para o eixo X, tá certo? Aí eu fiz de duas formas, porque na manhã eu fiz de um jeito, aí o aluno falou, poxa, professor, mas não foi essa face que eu tomei como referência. Que face vocês querem tomar como referência? Essa daqui, com risco azul, ou essa aqui com risco vermelho? Azul. Azul, acho melhor azul. Ok, azul. Só para a gente começar com ela, depois a gente faz com o vermelho. Então, ó, vou tomar essa como face de referência, vou transformar primeiro para X, depois para Y, tudo bem? Então, olha, pessoal, para eu sair daqui, ó, da azul, para a direção X, eu giro quanto? Hein? Vou girar quanto, pessoal? Bora, abre o microfone e fala. 60. 60 graus. E no sentido o quê? Horário. Então, é menos 60 o meu ângulo, né? Então, ó, o estado 2, ó, pessoal, vai ser 0, 0 e 60, o meu estado de referência. Vou usar, ó, o ângulo de menos 60, e aí vou calcular aqui, ó, o sigma x, o estado 2, vai ser quanto? Menos 51,96 megapascal, tá certo? E para eu calcular o y, pessoal, o que é que eu faço? Eu vou usar a mesma equação, e agora, ó, para o y, se eu sair daqui para o x foi menos 60, para eu sair daqui para o y é mais 30, o ângulo, né? Então, usa a mesma equação e o ângulo correspondente. E aí, né, como a gente já esperava, o mesmo valor, mas com sinal trocado. Por quê? Tensão média tem que permanecer nula, é um invariante de tensão. Não é isso, pessoal? E a tensão de cisalhamento na direção 2, pessoal, né? Para o estado 2, na direção XY, né? Dá menos 30 megapascal, tá certo? Essa é a tensão de cisalhamento nessa face aqui, tá? Então, ó, aqui, né, a orientação do X está errado, porque seria compressivo, né? E do Y, aí tá certo, trativo. E o tal XY, nessa face aqui, né, é para baixo, tá certo, pessoal? Ok? Aí vocês representam direitinho quando chegar no estado final. Então, olha, mas se eu tomasse essa face aqui como referência, tá certo? Olha só, se eu tomasse essa face como referência, uma questão aqui. Quando eu tomei essa face como referência, a tensão de cisalhamento eu coloquei como positiva ou negativa? Quando eu peguei a face azul aqui. Positiva, por quê? Nessa face, ó, a tensão tende a girar o elemento no sentido anti-horário. Se eu pegar essa face aqui como referência, pessoal, a minha tensão de cisalhamento vai ser positiva ou negativa? Se eu pegar aqui do risco vermelho como referência? Vai ser negativa, né? Então, vou mudar aqui e vocês vão ver que a gente vai obter os mesmos valores. Então, eu vou botar aqui, ó, o ângulo agora, né? Para eu sair daqui, ó, que é a minha referência, para cá, para o X, vai ser quanto?
30 positivo, né? Mas agora que eu tenho uma nova referência, a minha tensão de cisalhamento naquela face de referência é negativa. Aqui, ó, vou ter a mesma coisa, claro, aqui eu tenho que mudar, né? Ou para 120 ou para menos 60. Aí os ângulos se invertem, né? Tá certo? Mas vou ter os mesmos valores de tensão, obviamente, né? O X negativo e o Y positivo. E aqui, ó, de novo, não vai fazer diferença. Eu tenho que botar aqui 30, tá certo? Naquela face lá do X, a minha tensão de cisalhamento, né? Cadê? 30 negativo, é isso mesmo. Ok, pessoal? Opa, mas aqui eu tenho que trocar. Desculpem. Produto, só mostra lá rapidinho enquanto era deu negativa. o X, por favor. O do X deu 51,96. Negativo. Tá? Por quê? Não bateu com o teu resultado aí? Não, eu tô anotando aqui para me fazer depois. Ah, tá. Ok. Ok, pessoal. Então, tanto faz a face de referência que vocês escolherem, contanto que vocês sejam coerentes no ângulo de transformação e no sinal, principalmente na tensão de cisalhamento, né? Porque as tensões normais, né, não tem dificuldade de estabelecer o sinal. Tudo bem? Dúvidas aqui? E aí é só somar, né? Aí tá aqui, ó. Para esses dois estados, um elemento orientado, né, nas direções x e y, vai ter uma tensão de 33 megapascal em x, 137 megapascal em y e menos 30 megapascal é a tensão de cisalhamento, né? E aí vocês representem direitinho lá a tensão de cisalhamento. Na face x positiva vai ser para baixo, né? E aí vocês completam nas outras faces. Tudo bem? Podemos passar para a próxima? Tem alguma outra questão aí? Então, vamos para a próxima. Olha só, pessoal, um outro caso aí também bem, onde a gente costuma, né, ter que transformar tensões, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com madeira. O elemento de madeira está ali posicionado, né? A gente calcula as tensões, né, nas direções que a gente conhece, só que a madeira, né, pessoal, ela tem as fibras seguindo, né, orientadas em direções preferenciais. Tá certo? A lógica que é um esquemático, né? Não são tão bem comportadas assim, né? Mas elas têm as fibras orientadas, né, numa direção preferencial. E, normalmente, né, pessoal, naquela direção é onde a gente tem mais resistência, né? E na direção perpendicular a elas, né, é onde a gente tem menos resistência, principalmente a tração, né? A madeira aguenta bem a compressão, né, basicamente em todas as direções. A tração é que, às vezes, varia, tá certo? Então, olha aqui, eu tenho um determinado ponto, né, de um elemento, né, de madeira, tá certo? Um elemento estrutural de madeira, está submetido, ó, a esse estado de tensões, tá certo? Uma primeira pergunta, esse aqui, pessoal, no sistema XY, é o plano de tensões principais desse ponto aí, que eu estou analisando? Sim. Sim, porque eu não tenho cisalhamento. Pronto. Beleza. E aí, o que eu estou querendo? Eu estou querendo a tensão de cisalhamento no plano, tá certo? Paralela às fibras, ou seja, a tensão de cisalhamento paralela às fibras, e a tensão perpendicular às fibras, que é a direção de maior fragilidade, né, desse elemento de madeira. Se for uma tensão trativa, é bem ruim, né? Aqui, fatalmente, a gente não vai ter tensões trativas, né, pessoal? Porque as duas tensões principais, ó, são negativas. Então, esse elemento aqui, ó,
né, as transformações dele no círculo de Mohr, eles cairiam, né, essa transformação aqui, à esquerda, né, lá do meu círculo de Mohr. Ou seja, eu só tenho tensões normais negativas aí, não tenham dúvida. Tá certo? Mas vamos fazer a transformação, né? Então, ó, o que eu quero é calcular a tensão normal, né, perpendicular a essa face aqui, e a tensão tangencial, né, tensão de cisalhamento tangencial a ela. Pessoal, quanto é o ângulo de transformação que eu vou aplicar aqui? Vamos lá. 15 graus. É o próprio 15, né, pessoal? Ó, para eu sair daqui, de X, da direção X, para vir para cá, 15 graus. É só o que vocês têm que tomar mais cuidado, pessoal, tá certo? Quando a gente tem questões desse tipo. Então, pronto, agora é só aplicar os valores nas equações, né? Então, tá aqui, ó, o XY é 0, né? E aí, ó, o ângulo é menos 15, porque eu estou girando no sentido horário, né? Então, ó, eu obtive aqui uma tensão de menos 2,4 megapascal, tangencial à solda, mas é compressiva, menos mal. E a tensão de cisalhamento, né, menos 2,5, aqui, na verdade, é menos 0,25 megapascal, ou menos 250 quilopascal. Vocês notem que a ordem de grandeza, né, pessoal, já muda aqui. Tá certo? A gente está trabalhando com madeira, né? As tensões, né, de resistência, as tensões limites, né, são muito menores do que um elemento estrutural metálico, né? Dúvidas aqui? E, professor, em relação às unidades, o senhor está dando as respostas em Pascal, né? Mas na hora que a gente for fazer o cálculo, não pode fazer direto em megapascal, já substituindo? Tem que ser, eu quero que seja megapascal. Só que o programa, o software MatCAD, ele trabalha com as unidades fundamentais, tá certo? Ele aceita, ó, quando a gente coloca assim, megapascal, ele entende que é 10 a sexta pascal, só que a resposta ele coloca sempre em pascal. Eu já vi aqui nas configurações, formato de resultado, e não tem o que fazer, tá certo? Mas tá. eu quero o resultado em megapascal. Tá certo? Ok? É essa a questão do software mesmo. Vamos lá? Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos lá. Vamos para a próxima. Alguém fez essa questão 1.8? Manifeste-se aí. Ih, pessoal, aí tá ruim, hein? Ninguém tentou fazer essa questão. Pessoal, vocês têm que espertar, cara, né? A gente já está na segunda semana aí de aula, né? Já deu para desenferrujar, e é o que eu falei para vocês, né? Aula nesse estilo aqui exige muito mais de vocês, tá certo? Para vocês aprenderem. E a questão aqui, né, pessoal, é realmente vocês aprenderem, tá certo? Aprender o máximo possível. Essa disciplina, né, é base para muita coisa, tá certo? A mecânica dos sólidos. Então, principalmente aqui para o lado da área dura, né, ela é base para um monte de disciplinas, como elementos de máquina. Muitos fundamentos daqui também vão ser utilizados lá em vibrações, tá certo? Dinâmica, enfim. Então, vamos dar um pouco mais de atenção para cá, tá certo? Eu quero que vocês participem mais, né? Senão vai ficar muito pouco produtivo, tá? Ninguém tentou fazer mesmo essa questão. Tá. Então, vamos lá. Pessoal, essa questão, inclusive, ela foi passada, eu tenho certeza, em Maxol 1, tá? E está resolvida lá. Então, bastaria pegar os valores de tensões que estão lá e fazer as transformações que estão sendo pedidas aqui.
só está sendo pedido, né, as tensões principais nos pontos A e B, tá? E mostrar os resultados em elementos, né, localizados em cada um desses pontos. Então, ó, essa questão, né, pessoal, tem um fixador aqui, e aí eu tenho um parafuso, né, eu tenho uma porca, tá certo? Que eu vou apertar aqui, né? E aí, ó, supondo que a força de tração no parafuso seja de 40 kN, ou seja, se a força de tração no parafuso é 40, pessoal, né? Eu estou apertando essa porca e para eu tracionar esse parafuso, eu tenho que estar empurrando essa barra aqui, ó, a barrazinha marrom, que é a que me interessa, tá certo? Então, eu estou aplicando uma força, né, de 40 kN, né, nessa direção aqui. Deixa eu até colocar lá. Eu estava ajeitando para a solução. Deixa eu colocar essa força aqui. Depois eu arrumo. Ih, sumiu meu mouse. Bom, depois eu melhoro isso. Sim, saibam que tem uma força de 40 kN aqui, tá certo, pessoal? E aqui, ó, eu tenho um pino e aqui uma superfície lisa. Então, eu só tenho essa reação realmente normal, né? A barra. Aqui eu teria reações vertical e horizontal, só que eu não tenho nenhuma força vertical, então a reação vertical aqui é nula, né? Então, eu só tenho que calcular essas duas forças aqui. Na verdade, eu só preciso dessa, se quiser, né, pessoal? Olha só, 40 kN aqui, se eu quiser, eu faço o somatório de momentos em relação a esse ponto, tá? E aí eu obtenho facilmente uma força daqui de 24 kN e aqui uma força de 16, tá certo? Então, aqui, né, já evoluindo aí na questão, já tirando só essa seção aqui, ó, que tem os pontos A e B, que me interessam no momento, tá? Então, aqui, né, pessoal, ó, eu vou ter essa força, seccionei aqui. Seccionando aqui, pessoal, o que é que eu preciso ter aqui, ó, na seção que contém os pontos A, B, para equilibrar esse esforço aqui? Eu preciso de uma força, né, cortante aqui, no sentido oposto a essa, e de um momento para equilibrar esse binário aqui. Tá certo? Então, a força é 24 kN e o momento, né, vai ser 24 kN vezes 100 milímetros. Tudo bem, pessoal? Ok? Ok. Então, já tendo os esforços, né, pessoal, a gente já pode resolver. Aí, uma coisa importante aqui, ó. Esse momento, ó, está em torno de que direção, pessoal? Se a gente tratar, ó, isso aqui como Y, isso aqui como X, o momento está em torno do eixo Z, né? Tá certo? Está em torno do eixo Z, né? E entrando no quadro, tá certo? Então, eu posso dizer que é negativo. Mas o mais importante, ó, é a gente entender que se ele está em torno do eixo Z, quando eu for calcular o meu momento de inércia, qual dessas dimensões aqui é base e qual dimensão é altura, pessoal? Bora lá. Abra o microfone. Qual dessas dimensões aqui, ó? Isso aqui, entendo que eu estou olhando a minha seção transversal, essa seção transversal aqui, ó, de cima para baixo. Tá certo? Então, aqui eu tenho meu ponto A, ó, e aqui meu ponto B. Eu estou olhando de cima para baixo. Vamos lá. Quando eu for calcular o momento de inércia, para calcular a tensão de flexão, o que é base e o que é altura aqui? Eu acho que a base seria 50. Não. Não, né? A base é 30. Porque, de novo, ó, o momento está em torno de Z, tá certo? Então, ó, o meu momento, eu entrando aqui, ó, meu polegar entrando na viga e eu estou fazendo isso daqui, tá certo? Então, ó, já que eu estou enxergando isso aqui de cima,
Deixa eu desenhar aqui, vai ficar melhor. Esse daqui, ó, é a direção do meu eixo Z. Hein? Como é? Sem o desenho fica mais difícil entender. Verdade. É por isso que tem que fazer um esforço aqui, né? Então, olha só. Isso daqui, ó, se eu enxergo o componente assim, do jeito que está aqui, ó, então meu eixo Z está saindo do quadro. Tá certo? E aí, ó, quando eu enxergo ele de cima, esse aqui é a posição do eixo Z. E o meu momento, pessoal, o meu momento está atuando em torno do eixo Z, né? A base do momento de inércia, tá certo? Em relação a esse momento aí, né? É perpendicular, é paralela a esse eixo em torno do qual o momento está sendo aplicado. A gente já viu isso, né? Então, a base aqui, ó, quando eu for calcular a tensão devida a esse momento, né? É 30 e a altura 50. Mas, por enquanto, né, pessoal, tá entendido, né? Aqui, né, eu tenho o meu eixo Z, né? Então, o momento, ó, já que ele está entrando aí, ó, o meu momento estaria nesse sentido aqui, né? Representando aqui pelas duas setinhas, né? O meu momento é nesse sentido aqui, ó. Não é essas coisas, mas eu acho que dá para entender, né? A representação do momento aí, né? Ou seja, pessoal, já olhando o momento aí, o meu ponto A está sendo comprimido ou tracionado por esse momento aí? Não é possível, eu tive esse trabalhão de... obrigado. Ok, é isso mesmo, né? Então, agora podemos ir lá para o nosso solucionário. Então, ó, o momento é negativo, né, que o Z está entrando aqui, ó, né, o meu polegar, né? E aí, ó, a equação, para fazer sentido agora, né, que o Y, que é a minha referência, não precisa do sinal de menos, tá certo? O YA é 25 milímetros, ou seja, ele está do centroide lá para a superfície, o YB está bem, o ponto B está bem no centroide, então o Y dele é 0. E o VAB é menos 24. Então, ó, calculando aqui a minha tensão de flexão em A, menos 192 megapascal. Uma senhora tensão, né? Menos 192 megapascal. Pessoal, esse esforço cortante em A, a gente já sabe que ele não gera cisalhamento, né? Porque o A está na superfície. Não é isso? Então, não tenho tensão de cisalhamento aí no ponto A, né? E eu tenho tensão sigma Y no ponto A, pessoal. Quanto é a minha tensão sigma Y no ponto A? Nessa direção aqui. Eu tenho tensão sendo gerada no ponto A? Na verdade, eu peço perdão aqui, pessoal. Se vocês quiserem tratar o eixo vertical como X, fiquem à vontade, tá? Eu vou tratar como Y aqui, tá? Então, na verdade, aqui é o sigma X que é 0, né? Eu não tenho tensão, nessa direção aqui. Nessa direção eu tenho, né? É a própria tensão de flexão, tá? O que eu não tenho é sigma X no ponto A, certo? É 0. Ok, pessoal? Aí me digam uma coisa. Eu pedi as tensões principais nos dois pontos. No ponto A, eu já tenho as tensões principais? Hein? Sim, porque não tem cisalhamento. Isso. Então, quanto é o meu sigma 1 no ponto A? Menos 19... Não, menos 192 megapascal. Não? Sigma 1, É o maior. o que é maior? Menos 190 ou 0? O 0. Então, sigma 1 é quanto? 0 megapascal.
E o sigma 2 é o menos 192. Perfeito. Ah, tá, Perfeito. beleza. Valeu. Valeu, Vitor. É isso mesmo. Pessoal, participem da aula, cara. Participem da aula. No ponto B agora? Bom, no ponto A já foi, né? Agora no ponto B. O ponto B está bem no centroide. Pessoal, eu tenho tensão de flexão no ponto B? Hein? Não, Não, por quê? porque ele vai estar bem na linha neutra do Exatamente. segmento. Né? Então, ó, no ponto B não tenho tensão, né? Normal, e tenho tensão, lógico, né? De cisalhamento devido ao esforço cortante, e lá ela é máxima, né? Então eu já posso usar direto essa equaçãozinha aqui, 3 sobre 2 V sobre A. Né? Lembrem lá, dê uma revisada. Aqui eu estou tomando, ó, como referência a face superior, né, do ponto B, tá certo? Essa facezinha superior aqui. Nessa face, pessoal, né, esse esforço cortante está tendendo a girar. Aqui eu peço até perdão. Se essa aqui como referência, então eu tenho que botar aqui mais, na verdade. Perdão. A face superior é minha referência, né? Eu tenho que colocar aqui o sinalzinho de menos, tá certo? Porque, ó, aqui na face superior, tá certo? Que eu vou tomar como referência, tá, pessoal? Esse meu esforço cortante, ó, tá tendendo a girar essa face em que sentido? Anti-horário, né? Então, nessa face aqui, né? Nessa face aqui, tá certo? Se eu desenho um elementozinho aqui, essa tensão é positiva, tá certo? E aí, é claro, eu tenho que fazer as transformações, ó. No ponto B, eu tenho um estado de cisalhamento puro, tá certo, pessoal? Então, percebam, né, pessoal, que esse negócio, estado de cisalhamento puro, carregamento hidrostático, não tem a ver somente com o tipo de carregamento, esse estado de tensão. Por exemplo, aqui eu tenho um carregamento que é esforço cortante e momento fletor, e eu tenho um ponto, né, ali da minha seção que está sob cisalhamento puro, ok? No ponto B, eu tenho cisalhamento puro, não é isso? Ou seja, a minha tensão média é nula. Então, as transformações que eu fizer, eu tenho que ter tensão média nula. Então, ó, o sigma 1, né, ó, tomando como referência o eixo vertical, tá certo, pessoal? Agora, então, o que a gente tem? Ó? Se eu girar menos 45 graus em relação ao eixo, já que esse aqui, né, pessoal, detalhe, se eu tenho aqui, ó, o tal XY, né, igual a 24 megapascal, e as minhas tensões médias, a minha tensão média nula aqui. Essa aqui é óbvio que é a minha tensão de cisalhamento máxima nesse plano, né, pessoal? Lá no ponto B, concordam? Então, as minhas tensões principais estão a 45 e menos 45 dali. Então, eu já posso usar essa equação aqui direto. Ó. Se eu aplicar 45 aqui, tá certo? Eu vou ter a minha tensão máxima. Se eu aplicar menos 45 aqui, eu vou ter a minha tensão mínima. As duas iguais, só com o sinal trocado. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá, né? Essa estruturazinha aqui de madeira, né? Com esse carregamento, né, pessoal? O carregamento distribuído aqui de 200 newton por metro. E aí eu tenho um elementozinho aqui, ó, no ponto D, tá certo? Ó, que está a 75 milímetros aqui, ó, da base. E aí, ó, a seção transversal dessa barra aqui de madeira é essa, ou seja, 200 milímetros de altura. Então, o ponto D, né, pessoal, está abaixo da linha neutra, né? Já que eu tenho uma seção retangular aqui, né, o centroide vai estar, né, no centro mesmo, né, da figura, no centro geométrico,
então eu estou aqui, ó, com o ponto D abaixo da linha neutra, já que ele está a 75 daqui, tá certo? Então, a posição YD aí seria menos 25 milímetros, né? Tá certo? E aí, pessoal, o que é que a gente tem que fazer? Tem que calcular os esforços que atuam nessa seção e que atuam nessa seção. Então, a primeira coisa é calcular as reações, né? Como eu tenho um esforço distribuído aqui, então, coloco uma força representativa, né, pessoal? Esse 500 aqui, deixa eu... Agora tá apontador laser, bem melhor. Então, ó, 200 Newton-metro, né? Newton por metro, vezes o comprimento todo aqui, que é 2,5, vai dar 500 newtons, né? O esforço representativo. E aí eu tenho essas duas reações, né, pessoal? Reação vertical aqui, teria também uma reação horizontal, mas eu não tenho nenhum esforço horizontal aqui. Então, isso aqui seria zero, nem preciso calcular. Tá? Então, vamos lá. Ó. Essas reações verticais, quanto é que vai dar, pessoal? Fácil, né? Aqui, ó, o esforço representativo bem no meio aqui dos dois apoios, então vai ficar 250 para cada um, né, pessoal? Quando vocês fizerem aí o somatório de forças, somatório de momentos, vocês vão chegar nessa conclusão. A gente já passou dessa etapa. Né? Então, 250 newtons, né? Cada apoio desse. Pessoal, para essa seçãozinha aqui, é muito fácil, né? Que esforço... qual é o único esforço que atua nessa seção aqui, pessoal? Que contém o ponto E. Se a gente seccionar aqui, ó. Por exemplo, eu vou seccionar e trabalhar de A até E. Qual é o único esforço que eu tenho aqui nessa seção? Ih, rapaz, tá brabo. Se arrisquem aí, não tem problema errar, não. É o apoio A. O apoio em A, no caso. Mas é uma força compressiva, né? Igual a esse apoio em A, né? Então é 250 compressivo, não é isso? Isso. Valeu, muito bem. Tá, então aqui é muito fácil. Vamos, então, para essa outra seção aqui, que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, ó, vou seccionar aqui, tá certo? E aí vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra questão. Separar aqui, né? Essa seção até lá onde eu seccionei, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou ter, né, só para esse pedacinho aqui, ó, até o ponto D, é esse esforço representativo que eu tenho, tá certo, pessoal? 200, né, vezes 1,5, tá certo? E aí, ó, o que eu tenho aqui na seção que contém o ponto B atuando? Vou ter um esforço cortante, que eu vou chamar de V, que está sendo aplicado no ponto D, na seção que contém o ponto D, né? Esforço em relação à seção, não só a um ponto. E vou ter também um momento, né, pessoal? E aí, ó, esse esforço cortante aqui, fazendo somatório de forças na vertical, o que eu vou ter? VD igual a 300 newtons menos 250. Então, 50 newtons, e vai ser nessa direção aqui mesmo, né? Nesse sentido aqui. E o momento, né, pessoal, vai ser o quê, ó? Passando já as coisas, né, isolando o MD, né? Eu vou ter 250 vezes 1,5 menos 300 vezes 0,75, 150 Nm, tá certo? Teve gente na manhã que isolou esse outro lado, né? Pegou, isolou essa barra aqui, fez daqui para cá. Vai dar a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa. Tá certo, pessoal? Então, agora, ó, já tendo os dados geométricos e dos esforços, né? A gente já pode voltar lá para o nosso MATCAD, certo? Então, ó, no ponto D. Então, ó, base e altura. Isso aqui vocês não podem confundir, né? Base 100, altura 200. Tá certo, pessoal? Esse aqui, ó, é o eixo X. O momento está sendo aplicado assim, né? Ok? Então, é em torno desse eixo aqui, ó. Esse eixo aqui. Deixa eu até desenhar, que agora eu estou enjoado. Né? Em torno desse eixo aqui o momento, tá certo? Então, o momento de inércia que eu tenho que calcular
tem base paralela ao eixo em torno do qual eu aplico o momento. Tá certo? Então, a base é 100 e a altura 200. Então, ó, o MD é 150 Nm, tá certo? E o VD, né? Na verdade, aqui, ó, deixa eu ajeitar aqui. Na verdade, ele é 50, porque eu estou trabalhando da direita para a esquerda e é para cima mesmo, né? 300, é isso mesmo, 50 newtons, tá? E aí, ó, calculei o momento de inércia aqui, tá certo? E aí podemos calcular já, né, as tensões, né? Então, só ajeitando aqui, melhor, só para esse menos é da equação, né? Então, ó, no ponto D, pessoal, tá certo? Vou até botar aqui também o YD, vai ficar tudo menos 25 milímetros. Então, deixa eu botar aqui, em vez do número, botar o YD. Eu trocar e não... Ok, pessoal? Então, olha só, como a gente já esperava, uma tensão trativa, né? No ponto D, devido a esse momento. Tá certo? Ó, o momento aplicado nesse sentido aqui, ó, né, pessoal? Ele vai tracionar abaixo da linha neutra e vai comprimir acima. E o ponto D, a gente falou desde o começo, está abaixo da linha neutra. Tanto que a coordenada dele é negativa. Né? No ponto D, tá. E aqui, porque eu não terminei de calcular. Mas vamos lá. Aqui, se a gente fosse calcular, né? Aqui eu já botei o valor, tá certo? Da tensão de cisalhamento em relação ao ponto D. Aqui seria como? Vamos lá. Na verdade, aqui não vai ser negativa mesmo. Vamos lá. Tal, XY, né, no ponto D. É igual a menos V, T, vezes Q, sobre I vezes T. Aí a gente tem que calcular, né, pessoal, esse Q aqui no ponto D. Né? Esse Q aqui no ponto D. Como é que a gente calcula, pessoal, o momento estático? Vou lembrar lá. Y barra linha vezes a linha, né? Vamos lá. Se eu pego aqui, ó, o ponto D está a 75, né, pessoal? Abaixo aqui, 75 em relação à minha base. Então, essa areazinha aqui, ó, abaixo, né, do ponto D, vai valer quanto? 75 vezes 100, né? Então, ó, 75 milímetros vezes 100 milímetros. Vamos ver se vai bater os valores. E o Y barra linha, pessoal, é o quê? É o centroide da área abaixo do ponto D até o centroide da figura, né? Então, ó, é 75 sobre 2, que é 37,5, até o 100. Então, vamos lá. Quanto é que dá isso aí? menos 37,5. 62,5, é isso? Vou fazer aqui para não ter erro. Menos 37,5. Isso. Tem que botar milímetros. Se eu estou tudo com uma mesma unidade, eu não posso botar nada sem unidade aqui. Então, ó, o meu QD deu isso aqui. Aí, ó, seria em milímetros cúbicos ou metros cúbicos, ele dá em litro, a unidade que ele acha mais comum para a gente, né? Automaticamente ele já sai com isso aí.
Tá, o T eu não botei aqui, ele está usando algum T lá para cima. O T aqui é quanto, pessoal? Quanto é o T aqui? A espessura que eu uso, a largura, na verdade. Quanto é? 75 milímetros. 100. A largura, né, é a dimensão perpendicular ao esforço cortante. Tá, ok. Tá? Não deixem Maxol, né, abandonada, pessoal. Maxol 1, né? Então tá aqui, ó, exatamente o que deu, né? Aqui é porque já está truncada na segunda casa, tá certo? Então aqui eu posso até apagar isso daqui, já que eu já tenho o valor. Tá, o x t e a gente já tem aqui. Então, e colocar aqui também o d, para diferenciar, e agora eu ter que colocar em tudo aqui, né? Não ter erro. Professor, no caso de valor pequeno, pode deixar em quilopascal mesmo a tensão? Até Ou pode. não é recomendável? Pode. Não, pode sim. Ok. Ainda é muito pequeno. Abaixo de 1 mega, pode. Tá? Vamos lá. O que eu tô... Aí vamos para o que está sendo pedido, né, pessoal? O que está sendo pedido aqui, ó. Nos pontos D e E, as tensões, a tensão normal que atua perpendicular à fibra e tangencial a ela, né? Paralela à fibra. Então, ó, para esse primeiro aqui, pessoal, eu estou querendo, ó, essa direção aqui, tá certo? Essa direção aqui que é, né, perpendicular, né, à fibra, e essa aqui é a tangencial. Então, é nesse plano que eu quero trabalhar. Se isso aqui é 30 graus, pessoal, né, se eu tomar X como minha referência, isso aqui é quanto? Isso aqui é 60, né? Esse ângulozinho aqui, ó, é 60 graus. E eu estou saindo do X para cá. Então, 60 graus. Aí, o que é importante, pessoal? Vocês podem estar se perguntando, por que o professor botou tensão negativa aqui? Porque, olha, eu estou trabalhando na face esquerda, né? É a minha referência. Tá certo? Do ponto D, né? Quando eu estou pegando aqui a face esquerda. Pessoal, aqui, ó, esse esforço cortante está tendendo fazer essa face girar no sentido horário ou anti-horário? Se eu pego um elemento aqui, ó, no ponto D, um elemento aqui, um quadradinho aqui, ó. Hein? Horário. Horário. Então, a minha tensão de cisalhamento é o quê? Nessa face. Negativa. E se eu pegar também a face aqui, ó, positiva de X, que é a face direita, tá certo? Que é o que vai servir de referência para mim aqui, ó, para fazer a minha transformação, também vai ser negativo, né, pessoal? Porque, ó, se esse daqui é para cima, essa daqui vai ser para baixo, né? Não é assim que a gente equilibra a tensão de cisalhamento, ó? Não é isso? Essa tensão de cisalhamento vai ter esse comportamento aqui, ó. E nessas faces aqui, para cá e para cá. Né? Então, ó, tendo X como referência, a minha tensão de cisalhamento é negativa. Tá? Nesse caso aqui. Então, fiquem atentos a isso. Se botou errado, pessoal, vão transformar errado. Não erre esse sinal da tensão de cisalhamento. Tá? E o ângulo, né? Então, ó, o ângulo vai ser 60 graus. Tá certo? Então, ó, a 60 graus, a tensão normal é 11,02 kPa ativo. Aí, dependendo aí da resistência que essa madeira tem, já pode ser ruim, né? Até porque ela está atuando no sentido perpendicular das fibras, onde a resistência é menor, né? Só está atuando aí a lignina mesmo da madeira, né? E a tensão de cisalhamento, naquele mesmo plano, menos 22,6 kPa. Tudo bem, pessoal? Sem problema, né? Agora vamos para cá, ó, para o ponto E.
tá certo? O ponto eu quero as tensões, de novo, ó, nessa direção aqui, nessa direção aqui, né, que é perpendicular a esse plano aqui. Então, qual é o ângulo que eu vou usar, pessoal, para transformar? Hein? Qual é o ângulo? Menos 30, né? Sair daqui, ó. Se isso aqui for minha referência para cá, menos 30. E tá aqui, ó. O sigma y, né? Tem esse valor, certo? A força compressiva sobre a área, da área vai dar menos 50 kPa, não tenho cisalhamento, porque eu não tenho esforço cortante, não tenho tensão na direção X. Então, agora sim, no ponto ajeitando aqui, perpendicular à fibra, eu tenho uma tensão de menos 12,5 kPa, menos mal que é compressiva, e uma tensão de cisalhamento de 21,65 kPa, tá certo? Perpendicular e paralela à fibra no ponto E. Tudo bem, pessoal? Ok? Aqui, ó, aqui eu posso... Dúvidas aí? E professor, para a gente fazer a revisão depois das questões que o senhor está resolvendo, essa página do MatCAD vai ficar disponível para a gente? Os monitores, eles estão organizando direitinho num PowerPoint as soluções, usando também equações do MatCAD, mas fazendo um pouquinho mais organizado, tá certo? Foi o que eu pedi para eles. E aí é esse material que a gente vai disponibilizar para vocês, tá certo? Tá bom, professor, obrigado. E aí vocês vão poder pegar, obviamente, né? A sequência, o equacionamento, quem optou por baixar, né, o MatCAD, por instalar, e vão poder replicar toda a solução, tá certo? Esse trabalho, pelo menos, eu quero que vocês tenham, né? Replicar a solução lá no MatCAD, vai ter toda a sequência para vocês olharem, só colocar as equações e replicar, tá certo? Mas recomendo que vocês baixem mesmo. Aqui, ó, realmente pode já apagar tudo de uma vez aqui. Muito bom isso aqui. Gostei. Aqui, ó, o exercício 1.10, pessoal, é ainda mais fácil de calcular os esforços, porque, ó, eu tenho um esforço... Opa, cadê? Eu tenho um esforço distribuído aqui, é só o que eu tenho, tá certo? Então, faço o esforço representativo aqui, vai dar 24 kN, tá certo? 12 kN por metro vezes 2 metros, tá? E aí, olha, eu vou ter aqui um esforço cortante de 24 kN e o quê? Um momento que é igual a 24 kN vezes a distância daqui até a seção que me interessa. Ou seja, vai dar 48 kN vezes metro, tá certo? O momento aqui. Então, muito tranquilo de calcular, né? E aí eu teria que calcular o momento de inércia, e aí já é uma seção composta, né? Vocês têm que fazer lá aplicar o teorema de eixos paralelos, encontrar primeiro o centroide, né, da seção composta, vão relembrando isso. E aí, pessoal, é só realmente jogar aqui novamente, né? Os valores, tá certo? Depois vai estar à disposição esse... Mas, assim, se quiserem, anotem os valores aí, né, para vocês tentarem fazer também. Mas a sequência é essa, né? Não tem nada diferente aqui para fazer. Certo? Então, ó, se quiser, já até pega os valores aqui, ó. O Y barra vai dar 0,1175 metros, ou 117,5 milímetros, né? Se trabalhar em milímetros. O momento de inércia está aí, ó. Podem copiar, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse momento de inércia. O Y barra, que é o Y do centroide, né?
a distância da base até o centroide, o momento, né, o esforço cortante, o momento estático, né, o momento de primeira ordem no ponto B, que é o vai interessar para a gente, tá certo? Porque o ponto A está na superfície, então não tem tensão devido a esforço cortante lá. E aí estão os valores aí, ó. A tensão no ponto A, 152,2 megapascal. Não tenho tensão de cisalhamento em A, tá certo? E aí, para o ponto A, ó, no ponto A, o que é que a gente tem? Sigma 1, né? A tensão principal vai coincidir, obviamente, com o sigma XA, né? Por quê? Já que eu não tenho cisalhamento, é o meu plano de tensões principais. Mas aqui eu estou jogando o equacionamento só para a gente checar de novo, né? Como não tem por que dar errado, né? Testando os ângulos aqui, né? De novo, sem bronca. Então, no ponto A, se esse daqui é o plano de tensões principais, o meu plano de máxima tensão de cisalhamento está a 45 graus, né? Então, já aplico aqui, ó, 45 graus, isso aqui está em radiano, tá certo? Poderia fazer isso aqui em graus, né? E o valor é esse aqui, 76,08 megapascal. Metade disso aqui, né, pessoal? É o que acontece quando eu tenho estado unidirecional. A tensão máxima de cisalhamento vai ser metade dela. Tensão média, né, que eu tenho que botar também. E aí, no ponto B, o ponto B, pessoal, ele está aqui, ó, né? Não está na superfície, não está no centroide, então eu tenho, no ponto B, tanto tensão devido à flexão, quanto tensão de cisalhamento. E percebam, ó, ainda que o ponto A esteja na superfície, o centroide está muito deslocado aqui para cima. A distância do ponto A para o centroide é menor do que a distância do ponto B para o centroide. Então, em magnitude, a tensão de flexão, né, pessoal, vai ser maior no ponto B, como a gente mostra aqui, ó. No ponto A deu 152, aqui está dando menos 195, certo? É compressiva, mas tem uma magnitude maior, né? E aqui também eu vou ter, ó, tensão de cisalhamento, tá certo, pessoal? E aí, ó, já botei esse menos aqui porque, né? Vamos lá, aqui eu tô, deixa eu voltar aqui. Eu tô vendo a seção de frente, né, pessoal? O esforço cortante, ó, ele é nesse sentido aqui, né? Então, ó, na face direita aqui, ó, do ponto B, a minha tensão de cisalhamento, ela é em que sentido? Hein? Na face direita do ponto B. Sentido horário. Então, a minha tensão de cisalhamento aí é negativa, não é isso? Isso. Perfeito. Então, tá aqui. Eu calculei o módulo dela, né, como a gente acostumou a fazer, mas aqui eu sei que o tal XY no ponto B é menos esse valor aqui, é negativo, né? Então, podemos fazer os cálculos aqui de novo, né? Demonstrando aqui, tá certo? Os resultados, tá certo? Então, ó, peguem os valores aí, se quiserem, né? A tensão máxima, né, na em B, vai ser praticamente esse valor aqui, porque a tensão normal devido à flexão é muito maior do que a tensão de cisalhamento, tá certo, pessoal? Então, isso aqui, ó, eu poderia até desprezar, né? Não ia perder muita coisa, ó. Aqui deu 195,6, aqui dá 195,9. É quase nada, né, pessoal? E a sigma 1, ó, é menos de 1 megapascal. Então, eu poderia até ter desprezado isso, né? E tranquilo. Mas, como a gente tem, né, as equações para calcular facilmente, vai lá e calcula a tensão máxima exata, né? Ok, pessoal? E assim, uma coisa que a gente falou lá em Maxwell 1 ainda, né? Não são raras as vezes em que a gente despreza realmente a tensão de cisalhamento devido a esforço cortante, porque normalmente ela é muito menor do que as tensões de flexão, né?
Foi isso que a gente falou lá. E aqui tem mais um exemplo disso. Pessoal, agora esse último aqui, ó, exercício, eu vou mostrar ele direto no ANSYS, tá certo? E aí depois vocês tentem resolver para os resultados baterem. Tudo bem? Então, ó, aqui eu quero as tensões nos pontos A e B, as tensões principais. Tá. Lógico, primeira coisa, desenhar, né, lá no Design Modeler, uma ferramenta de desenho do ANSYS. É muito fácil de usar, tá certo? Você faz a seção transversal primeiro, aqui é uma seção transversal em I, né? As duas abas são iguais, ou duplo T, tem essas duas nomenclaturas aí, tá certo? Comerciais. E aí você aplica lá uma ferramenta que é extrusão, né? Que é você definir o comprimento, né? Você vai transformar um plano em um sólido, tá certo? A outra opção, isso quando você vai trabalhar com um elemento sólido. No Workbench, pessoal, né? Quem já está mexendo com ANSYS aí, né? Diferente do ANSYS clássico, tá certo? Da versão clássica do ANSYS, você a escolha do elemento não é uma das etapas. O que você pode fazer se você optar por trabalhar com elemento de barra ou de viga, você já tem que definir isso desde o desenho. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com um elemento de viga, o que é um elemento de viga, professor? É um elemento cujas equações que governam aquele elemento, né, de deformação, enfim, deflexão, deslocamento, ela segue as mesmas hipóteses, né, de Euler-Bernoulli, que foram aquelas hipóteses que a gente assumiu quando foi estudar o equacionamento de flexão, tá certo? As tensões devido a momento fletor, tá? Então, os elementos de viga seguem os mesmos equacionamentos. Então, quando você quer realmente comparar resultados analíticos com o numérico, principalmente quando a gente vai tratar, né, de deslocamentos, deflexões, né, você vai obter resultados mais exatos trabalhando com elemento de viga. Mas o elemento sólido é o que vai te dar o resultado mais correto, porque ele não tem essas simplificações todas. Mas as diferenças são muito pequenas, pessoal, tá certo? Por isso que a gente pode assumir tranquilamente as hipóteses simplificadoras que a gente assume, tá? Então, ó, quando a gente vai trabalhar com elemento de viga, o que é que a gente faz? A gente faz só uma linha com o comprimento da nossa viga, e aí depois tem ferramentas para você escolher a seção transversal, a cross-section, né, da nossa viga. Aí você vai lá e escolhe, é uma seção I, coloca dimensões das abas, a espessura, largura, dimensão da alma, enfim. Mas aqui foi desenhado e foi feito tudo com elementos sólidos, tá certo? Uma outra coisa importante, pessoal, é você já pensar lá no desenho como você vai aplicar os esforços, tá certo? Ainda mais quando você tem esforços assim, ó, como é aqui, tá certo? Um esforço distribuído ao longo de uma linha, né? Isso aqui é força por unidade de distância. Então, não é uma força por unidade de área, que você colocaria como uma pressão, né? Daria até para a gente pensar nisso. Mas, se eu quero aplicar ao longo de uma linha, que é o que a gente faz aqui, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no ANSYS, lá no Design Modeler, usar uma ferramenta que já posiciona uma linha, né, com o comprimento do meu esforço distribuído e bem no centroide da seção. Não é só chegar lá e desenhar uma linha, tá certo? Tem ferramenta específica para isso. Então, aqui, ó, o esforço distribuído, aí, ó, uma pressão ao longo de uma linha, a unidade vai ser em Newton milímetro ou Newton metro, aí que eu poderia escolher, né? Então, ó, 8 kN metro é a mesma coisa que 8 Newton milímetro, tá certo? E aí eu boto negativo para dizer que é de cima para baixo, tá? E aqui, pessoal, eu tenho uma força inclinada. Eu não jogo uma força inclinada diretamente no ANSYS, né? Então, quando você vai aplicar forças assim, você marca a face, porque ele já vai entender que aquele esforço que você colocar vai estar
aplicado no centroide da face. Por mais que ele não esteja aparecendo graficamente no centroide aqui, é como se ele estivesse sendo aplicado no centroide da face, como eu estou aqui, ó, tá certo? Mas aí o que é que você faz para aplicar essa força inclinada, né? Você vai lá, escolhe a face, e aí você vai escolher força, né? Aplicação de força. E aí você vai escolher, a força é um vetor, você vai escolher componentes vetoriais. E aí você vai colocar, como aqui, ó, a força está contida no plano XY, você vai ter força, uma componente na direção X e uma componente na direção Y. Você coloca os valores das componentes e a componente na direção Z você põe nula, né? 0. Você põe o valor das componentes e aqui ele já vai colocar a representação da resultante, tá certo? E não dos componentes. Tá certo, pessoal? Então tá aí, ó, os esforços colocados. Infelizmente o Matheus não colocou figura da malha aqui. Ah, ele já colocou nesse novo. Ótimo. Ó, a malha bem estruturada aqui, tá certo, pessoal? Até com um grau de refinamento legal, né? Eu pedi para ele melhorar também o refinamento, para os gráficos melhorarem, tá certo? É o próximo passo, né? Na verdade, esse é o segundo passo, antes até de colocar as forças. E assim, eu falei das forças aqui, ó, eu tenho essa força aqui, tá certo? A resultante, ó, inclinada, eu tenho esse esforço aqui e esse fixed de suporte, pessoal, é a condição de contorno para simular o engaste, tá certo? Então, eu marquei essa face aqui, tá certo? Essa face aqui de trás, e apliquei um fixed de suporte, que é a mesma coisa que engaste. E aí, né, pessoal, o que é que ele entende quando a gente coloca fixed de suporte? Que naquela face eu não tenho nem giro em lugar nenhum, tá certo? E nem translação em lugar nenhum, tá certo? Para direção nenhuma. Então, não giro em torno de nenhum eixo e não translado na direção de nenhum eixo. Isso é o engaste, tá certo, pessoal? Quando eu tenho lá também, né, apoios simples ou outras condições de contorno que a gente coloca, tá? Aí, pronto, a malha deveria vir até antes aqui disso, tá certo? Mas está aqui a malha, bem estruturada, bem feita a malha, até bem refinada já. E aí já podemos ir para os resultados. Ó, as tensões principais, tá certo? Ao longo da minha altura, tá certo? Isso aqui, pessoal, entendam? Deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Ele também marcou aqui, tem esse artifício também, de marcar uma seção na qual vocês queiram ver os resultados. E eu estou marcando aqui a seção que contém os pontos A e B. Tá certo? É essa seção aqui, ó, que eu estou mostrando os resultados. É óbvio que se eu mostrasse outras seções, né, pessoal, eu teria outros resultados. Tá? Então, ó, nessa seção, ó, minha tensão máxima principal, né, 163, tá certo? A minha tensão mínima, né, vai ser aqui, tá certo? Na face inferior, né? Aqui, eu pedi para ele plotar as tensões na direção X. Pessoal, por que eu não tenho os mesmos valores, né? Poxa, é na direção X. Por que eu não tenho o mesmo valor de tensão máxima e de tensão máxima atrativa e tensão máxima compressiva? Por quê? Porque eu não tenho só flexão, né, pessoal? Eu tenho também o quê? Um esforço de tração, né? Aqui, ó, só para a gente lembrar, né? Eu tenho um esforço de tração também, porque ó, isso aqui eu vou ter essa componente trativa e essa componente cortante, né? Então, esse aqui vai gerar flexão juntamente com isso aqui, né? E essa aqui vai gerar uma tração. Então, ó, essa tensão de tração, que vai ser a mesma em toda a seção, vai se somar à tensão de flexão aqui em cima e vai subtrair em relação à tensão de flexão aqui embaixo. Tá certo? Então, tá aqui, né? A tensão na direção Y, pessoal, mostrado aqui também, né? Não tem tensão na direção Y. As tensões, ó, praticamente nulas, tá certo? Então, isso aqui eu posso desprezar tranquilamente, tá? Eu tenho aqui, ó, algum valor, né, que é na superfície onde os esforços estão colocados, mas no restante, ó, tudo muito abaixo, tá certo? Ó,
Aqui, até a segunda casa, 0. Então, isso aí eu desprezo. Numericamente, pessoal, dificilmente vocês vão encontrar exatamente 0, né? Porque os cálculos são feitos com base em deslocamentos, deformações, então você não vai encontrar esse valor nulo. Ok? Aí, ó, a tensão de cisalhamento, pessoal, tá certo? No plano, cadê? Máxima tensão de cisalhamento, tá? Eu não quero isso aqui por enquanto, eu quero a tensão de cisalhamento no plano o tal XY. Aí ele não plotou, eu tinha pedido para ele plotar o tal XY, vamos ver se tem mais para frente. Essa máxima tensão de cisalhamento, pessoal, já é aquela que a gente calcula o raio do nosso círculo de Mohr, tá certo? Não é a tensão de cisalhamento devido ao esforço cortante, por exemplo, já é a mescla, né, das tensões principais, tá certo? Aqui eu tenho... Esse aqui é o comportamento das tensões, né, normais na direção X, tá certo? Mas isso aqui é o gráfico antes dele ter refinado. Ele refinou um pouco mais a malha, melhorou esse resultado. Mas o comportamento está aí, pessoal, linear, tá certo? E a minha linha neutra, né, vai estar fatalmente deslocada em relação ao centro. Ó, isso aqui é uma seção simétrica, né, pessoal? Então, é claro que o meu centroide vai estar bem aqui no meio, né? Mas a minha linha neutra não está bem no centro porque eu não tenho só flexão, eu tenho uma tração também, tá certo? Então, ela vai estar um pouquinho, né, abaixo do centro, tá? Tanto que está aqui, ó, de 0 a 220, então, o meu 0 aqui, ó, ele não está exatamente no 110, tá certo? Ele não está exatamente na metade da altura, né? Tá deslocado aí. Aqui, pessoal, é o gráfico da tensão de cisalhamento devido ao esforço cortante. Então, é isso aqui, né? Eu vou pedir para ele replotar, porque agora que ele já refinou, isso aqui tende a melhorar. Então, ó, isso aqui na aba, tá certo? Na aba inferior, né? E depois, ó, aba inferior, depois na alma, né? Aí que a gente vê o comportamento parabólico mais evidente, tá certo? Com o máximo aqui, ó, no centro, né? Em 110, e depois, ó, volta aqui nessa aba, e aqui é a aba superior, né? Ah, professor, não tem o mesmo valor aqui, porque aqui, lembrem, eu tenho esforço aplicado ali, então eu tenho diferenças devido ao esforço que está sendo aplicado bem nessa superfície aqui, tá certo? Ok? Então, numericamente, isso sempre vai ocorrer, pessoal. Onde você tiver o esforço aplicado, né, ali naquela zona, você vai ter o efeito da aplicação do esforço, tá certo? A gente chama de efeito de Saint-Venant, e numericamente isso fica sempre evidente, né, para elementos finitos. E aqui, esse gráfico aqui eu nem sei o que é. Eu acho que são as tensões. Isso aqui eu acho que é a tensão equivalente. Gráfico de máxima tensão equivalente. É isso mesmo. Um pouco menor aqui na face inferior, né? Passa por um valor mínimo, né? Aqui no centro, onde eu só tenho cisalhamento praticamente, as tensões de flexão são menores, e depois volta para o máximo aqui, até lá na superfície superior. Aí aqui, pessoal, os resultados das tensões nos pontos A e B, para quem for calcular aí, tá certo? Então, isso também é uma ferramenta que você pode ter nuances, né? Extrair só um nó, né? E ter esses resultados, tá certo? Então, aqui, ó, no ponto A é 148 megapascal, no ponto B, menos 140,31 megapascal. Tá certo? E aqui, ó, comportamento das tensões principais, né? Que vão acompanhar praticamente, né,
o comportamento das tensões de flexão, tá certo? Que são preponderantes, né? Então, ó, tensões trativas, o comportamento linear passa, né? Ela vai alterando um pouquinho essa angulação, né? Porque aqui em cima eu tenho um estado unidirecional, então ele coincide exatamente com o eixo X, depois ele vai alterando, ó, perceba que ele vai alterando um pouquinho a direção, né? Mas ainda predominantemente na direção X, e depois, abaixo aqui, ó, da linha neutra, ela passa a ser, né, compressiva aqui, tá certo? As minhas tensões principais, né? Máximas e mínimas. Uhum. É isso. E aí, pessoal? Dúvidas aí? Comentários? Professor, eu tenho dificuldade de entender o que é a malha. Assim, geralmente se fala muito de refinamento de malha, e eu queria saber se malha ela serve só para o software ler melhor o que a gente quer desenhar, seria isso? Não. A malha é a alma do negócio. Porque é o seguinte, o que é elementos finitos? Né? O que é o método de elementos finitos? Você pega uma estrutura sólida, né? E você vai discretizar em pequenos elementos. Tá certo? Quanto melhor você discretizar isso, Vitor, melhor vai ser o teu resultado. Tá certo? Quanto mais você discretizar, né? Ou seja, quanto melhor for a tua malha, mais refinado for a tua malha, melhor vai ser o teu resultado. Tá certo? Mas é óbvio que aí vai ficar mais pesado, né? Porque para cada elementozinho desse, Vitor, tá certo? Você vai ter vários graus de liberdade, tá certo? E você vai ter um equacionamento a ser resolvido para cada nó desse, né? E aí você tem as matrizes de compatibilidade geométrica, né? Para serem resolvidas. Você tem as matrizes de rigidez, né? De acoplamento entre elementos, tá certo? Aí já é uma questão do método de elementos finitos mesmo. Mas quando eu falo malha, é isso aqui. Você sempre vai ter que fazer uma malha, senão você não vai calcular nada, tá certo? Então, os cálculos que o programa faz é para cada elementozinho desse, tá certo? E ele faz muito rápido, né? Mas por isso que às vezes ele exige, né, um computador melhor, tá certo? Então, o que eu recomendo é você procurar um material básico mesmo, de elementos finitos. Tem muita coisa na internet, tá certo? Para você entender um pouquinho mais disso aqui, tá certo? Mas a malha é a alma do método, tá certo? Valeu, professor. Ok.